A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5, e também em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Mas antes de ler a palavra, eu quero fazer um convite para você. Se inscreva na Faesta Academia e você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias. E assim você estará aprendendo mais da palavra de Deus, que eu creio que todos nós queremos aprender mais da palavra de Deus. Isso é muito bom. E também não esqueça de deixar o seu gostei, o seu like. Isso é muito importante. Que o Senhor abençoe a todos maravilhosamente. Vamos à leitura da palavra então. E diz a palavra em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5. Ao cabo de dia, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E eu quero ler agora Hebreus capítulo 11, e versículo 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Eu vou repetir esse versículo que é muito importante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, nesta passagem que eu li, tomando por base Gênesis e depois agora Hebreus, nós vamos compreender ou notar ou ter conhecimento dos dois primeiros adoradores. Os dois primeiros adoradores, isso é importante. E analisando conforme está escrito, o primeiro adorador chamava-se Caim. Caim, o filho mais velho de Adão e Eva. Mas nós notamos nas escrituras uma coisa. Ele chegou, ofereceu o seu holocausto, sacrifício. Ofereceu, certamente deve ter feito um altar. Mas a palavra diz que Deus não recebeu a oferta de Caim. Nem recebeu Caim. Então, aí nós vemos que esse primeiro adorador, ele foi recusado 2 vezes. Depois nós encontramos na mesma sequência Abel, o irmão mais novo. Ele veio e trouxe também das suas ofertas. E diz que Deus recebeu a oferta de Abel e recebeu a pessoa de Abel. Meus irmãos, eu não quero entrar no mérito, o tipo de oferta de Caim e o tipo de oferta de Abel. Não entro nesse mérito hoje, para nós não sair do princípio. Mas fica-se uma pergunta: por que Deus não recebeu Caim? Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? E por que Deus recebeu a oferta de Abel? E por que recebeu a pessoa de Abel? A palavra diz que Deus não faz discriminação de pessoa. Quem olha de repente dá a entender que foi discriminado. Mas quando nós voltamos aqui agora para os heróis da fé, aqui em Hebreus capítulo 11, nós notamos uma coisa muito importante, meus irmãos. Ela diz:
pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Meus irmãos. Então, o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o sacrifício de Caim. Mas não foi pelo volume do seu sacrifício, ou pela qualidade, não é isso que a palavra diz, mas foi pela fé, meus irmãos. A fé é um firme fundamento. A palavra nos fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Meus irmãos, não é a fé que vai salvar ali, é a graça, Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas a fé é o meio de se aproximar por Deus. A graça é manifestada, a palavra não diz que a graça é manifestada trazendo salvação, e traz salvação para todo mundo. Mas todo mundo é crente, todo mundo é salvo, não. Mas quem que é salvo? Aquele que pela fé creu na palavra de Deus, creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Que coisa gloriosa! Este intermediário neste assunto, chamado fé. Pela graça, eu sou salvo pela graça. Mas é por meio da fé. Se eu não tiver fé, a graça não me salva, mas tem que ter a fé. E aqui nós entendemos, sem entrar no mérito da pessoa de Caim, que a Bíblia diz que ele era do maligno, ele era ruim. Mas ele chegou sem fé, é o que podemos entender, é que podemos inferir, ele chegou sem fé. Ele chegou a fazer um sacrifício, como se eu tenho que fazer um sacrifício, mas chegou sem fé. E o Abel, homem de fé, meus irmãos, foi pela fé. Ele chegou com fé. É claro que a oferta de Caim era o fruto da terra, é o que ele tinha. E de Abel, era as ovelhas, né? Mostrando as ovelhas, é o que ele tinha, ele era pastor. E aí, dentro de um sentido, o de Abel, o sangue está sendo derramado, tal, mas não vamos entrar nesse mérito. A parte principal que eu estou falando hoje é a fé. Pela fé. Então, até certo ponto, vamos ver assim, se podemos entender, se podemos visualizar. 2 altares. Esses homens fizeram 2 altares. Ou aproveitaram um altar só, e chega de repente Caim, num determinado dia, e ele vai lá fazer um sacrifício, fazer uma adoração religiosa. Mas ele veio sem fé. E daqui a pouco, ele não foi recebido. Ele viu que Deus não aceitou nem o seu sacrifício, nem ele. E diz a palavra que ele se irou muito, ficou irado. E daqui a pouco veio seu irmão mais novo. E ele vem, não porque vem junto trazendo ovelhas. Não, não foi isso que a palavra nos diz aqui. Ele veio pela fé, veio cheio de fé. Por isso que diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, meus irmãos. A fé. O que é a fé? A própria palavra nos diz em Hebreus que Jesus é o autor e consumador da fé. Meus irmãos, se você tem essa fé, já começou uma obra poderosa de Jesus, do autor, semeando a fé no coração. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros do Senhor, nós somos pessoas de fé. Foi semeada a fé, a semente caiu na boa terra, mas a semente foi lançada na terra. E a própria palavra diz que da semente um caiu entre pedra, outros espinhos e por aí afora, à beira do caminho, mas foi a mesma semente. Eu estou falando semente agora, a fé. Então, neste mundo em geral, o Senhor não está fazendo discriminação. Ele está como semeador, lançando a fé. Mas em nós caiu no bom terreno. E você
creu, você aceitou. Fique na fé, meu irmão, na esperança de vida eterna, na esperança que Jesus vem buscar a sua igreja, e vem mesmo. E pela fé você é renovado, pela fé eu sou renovado, pela fé nós alcançamos as promessas, pela fé nós esperamos, pela fé nós alcançaremos a bênção. Fique na fé, a fé poderosa. Esta é a fé que Abel tinha, que todos nós possamos ter. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, eu te agradeço, porque me deste também desta fé. E acredito que todos aqueles que estão me ouvindo receberam desta fé também. É nessa fé que nós temos esperança para um dia entrar na eternidade contigo. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.